Vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 12. João 8, versículo 12. Vamos ficar em pé para essa leitura. É um versículo só. O irmão em casa também, abra sua Bíblia. Vamos ler João 8, 12. Diz assim: depois, em um de seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. Amém? Quero sentar-se, irmãos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O verbo ser, no presente do indicativo, na língua hebraica, é muito sério. Porque o nome Jeová é derivado de uma raiz do verbo ser. Em hebraico você não pode dizer eu sou. Tu és, ele é, porque ninguém é no entendimento hebraico. Só Deus é. Quer dizer eternidade. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que era a luz do mundo há 2000 anos e que continua sendo a luz do mundo e será eternamente a luz do mundo. Jesus nunca perde o seu poder, ele nunca perde a ação neste mundo. Deus disse, lá em Gênesis, haja luz, houve luz. O mundo precisa de luz. Em Êxodo capítulo 10, diz que houve um apagão lá no Egito, de 3 dias, só havia luz na região onde moravam os hebreus. Como pode um negócio desse? Eu sou a luz do mundo. A Bíblia fala de uma escuridão muito pior, que é a escuridão espiritual. Pessoas que vivem nas trevas. E nesses dias de festa da Expo, eu sou obrigado a orar bastante durante a noite, porque não dá para dormir. Eu moro muito perto daquela barulheira. Então tem que orar por tantas pessoas que estão nas trevas. Os ouvintes de Jesus sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. O Salmo 27, versículo 1, diz: o Senhor é a minha luz. Isaías 60, 19 diz: o Senhor será a tua luz perpétua. O Senhor será a tua luz permanente. Miqueias capítulo 7, versículo 8 diz: se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Os judeus sabiam que era luz espiritual. Quando Jesus disse eu sou a luz, ele estava dizendo que era o próprio Deus, representando esses textos lá do Velho Testamento. Assim como a flor precisa de luz para florescer, você também precisa da luz de Deus para viver. Sem a luz de Deus, não há vida. Quem segue a Jesus não se conforma com a mera religiosidade. Há poucos dias, conversando com uma senhora, eu perguntei: você é crente? Mas que dificuldade, que rolo aquilo para ela me dizer que já frequentou uma igreja e hoje não está em igreja nenhuma. Ela não teve coragem de dizer que ainda não aceitou Jesus.
Os fariseus estavam satisfeitos porque cumpriam suas obrigações religiosas. Os fariseus eram tremendos. A Bíblia era pouco para eles. Eles fizeram acréscimos na palavra de Deus. Eles davam o dízimo até da alface plantada nos fundos da casa. Eles oravam 5 vezes por dia. E quando dava o horário, eles oravam na rua, nas calçadas, em qualquer lugar. Religiosos, tremendos cumpridores da lei, mas sem Jesus. Sem Jesus. Conta-se que numa ponte lá em Londres, tinha um homem que sabia a Bíblia toda de cor. Então, se chegava para ele e fala, você pode recitar Romanos, capítulo 8, 28, na mesma hora, citava. Mas você tinha que deixar um dinheiro lá. Se você não desse uma oferta para ele, ele xingava as pessoas. E tinha a Bíblia na cabeça, mas não tinha Jesus no coração. O crente não deve se alegrar somente por estar na igreja, participar das programações. O servo de Deus deve se alegrar por andar com Jesus, a luz do mundo. Era final da festa dos tabernáculos, e Jesus tinha terminado de falar no templo à luz de candelabros. Eram peças grandes, com 7 lâmpadas cada uma, alimentadas com azeite. Jesus queria dizer que a beleza do templo, a iluminação, a riqueza da construção, não serviam para coisa alguma. O importante era Ele, Jesus, a luz do mundo. Você percebe que vive nas trevas, você tem percepção espiritual de que está vivendo nas trevas. Isso pode ser um grande incentivo para convidar Jesus, a luz do mundo, a entrar no seu coração. Quem segue a Jesus não anda em trevas, detesta as trevas. Quem segue a Jesus não gosta das trevas. Quem segue a Jesus identifica as trevas com facilidade. Um líder religioso na Índia, vendo por um microscópio que a água do rio Ganges, rio sagrado, estava cheia de germes, ele quebrou o microscópio. Simplesmente quebrou o microscópio. Muitas pessoas desistem de ler a Bíblia porque ela aponta os pecados da humanidade. A Bíblia não é um livro agradável de se ler quando a pessoa ama o mal, ama o pecado. Certa ocasião, eu trabalhava no centro do Rio, e a secretária da empresa trabalhava muito perto de mim, e ela era muito católica, mas ela não tinha Bíblia católica. Então, eu também não tinha a Bíblia católica. Eu comprei 2, uma para ela, outra para mim. Dei a Bíblia para ela. E ela começou a ler a Bíblia. Todo dia ela fazia um comentário, fazia uma pergunta. Depois ela parou de fazer perguntas. Parou de fazer comentários. Aí eu falei, Miriam, eu continuo lendo a Bíblia? Ela disse, não, eu parei de ler porque não faz o meu gênero. Não faz o meu gênero. Uma mulher religiosa não faz o meu gênero ler a Bíblia. Ela lia romances, outros livros, autores até estrangeiros, mas a Bíblia não era o livro de preferência dela. Como é triste isso. Se você começa a ler a Bíblia,
ouvir os crentes e começa a notar escuridão em sua vida espiritual, você tem duas opções: seguir a Jesus ou continuar nas trevas do pecado. Um garçom na Praça Mauá, no centro do Rio, estava trabalhando lá no restaurante e entrou um homem muito bonito, um americano, louro, olhos azuis, com a sua farda da marinha, farda branca, muito bonita, acompanhado de uma mulher conhecida ali da redondeza, conhecida do garçom, ali da praça. Aquele homem, aquele garçom disse: a Maria, minha mulher, é crente e ela anda dizendo que o pecado cega o homem. Eu acredito que esse rapaz está cego. Ele é cego. E o Antônio Galvão aceitou Jesus como Salvador. Está vivo até hoje. É pastor. Pastor Jonas com certeza conhece, né? Um grande homem de Deus, foi missionário na Espanha, em outros lugares também, porque descobriu que realmente a pessoa sem Cristo é cega. Quem segue a Jesus tem segurança. Sob o tabernáculo, lá no deserto, estava sempre uma nuvem durante o dia, chamada de Shekinah, e um fogo, uma luz parecida com fogo, durante a noite, marcando a presença de Deus. O povo sabia que essas figuras representavam o Deus verdadeiro. Em João 8,12, o texto que lemos diz: se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão. Se vocês me seguirem continuamente, de dia, de noite, sozinho, acompanhado, na multidão, não importa, se me seguirem, vocês não vão tropeçar na escuridão. Não é crer em Jesus somente quando as dificuldades aparecem. Seguir a Jesus é não andar na frente dele. Não é fazer planos e depois pedir que Deus abençoe seus planos. É o contrário. Pedir a orientação de Deus para fazer os planos. Um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, disse: há crentes que confessam seus pecados quando se converteram, confessaram seus pecados quando se converteram, e nunca mais o fizeram. Confessaram seus pecados lá atrás, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, reconheceram que eram pecadores, e hoje, não. Hoje, parece que nem são mais pecadores, não falam, não pedem perdão ao nosso Deus. Tem segurança absoluta quem segue a Jesus continuamente. Estava conversando com um irmão essa semana. A Bíblia é tão interessante. Quanto mais você se aprofunda nela, mais você tem vontade de estudá-la. Nunca chega o momento em que você diz: esse livro não serve mais para mim. Nunca. É o contrário. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você tem sede, desperta mais sede pela palavra. Jesus disse: eu sou. Ele não disse: eu e mais alguém somos a luz do mundo. Ele sozinho
Sou eu e mais alguém? Não. É o próprio Deus em pessoa quem diz: eu sou a luz do mundo. Jesus não disse que era uma luz do mundo. Ele é a única luz do mundo. Quem não tem a luz anda nas trevas, mesmo seguindo outros líderes espirituais. Buda dizia que tinha uma maravilhosa mensagem a oferecer, mas não reivindicava originalidade para si mesmo. Maomé disse que se Deus não tivesse misericórdia dele, não lhe restaria esperança. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A grande diferença do cristianismo para as demais religiões é que todas as religiões dizem que você precisa se esforçar para chegar até Deus. Enquanto o cristianismo diz que Deus se fez homem na pessoa de Jesus para buscar e salvar o homem perdido. A palavra de Jesus é de alcance universal. Jesus não é a luz apenas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Ele é a luz do mundo, até nos países africanos, na Ásia, em todos os lugares da terra. Em João 3, versículo 19 e 20, diz: a sentença deles está baseada neste fato: a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os que praticam o mal odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. Isaías 9, versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Apocalipse 21, 23 diz que o Cordeiro é a lâmpada da cidade santa. Jesus é a luz do mundo e da Nova Jerusalém, onde os crentes de todos os lugares do mundo e de todas as épocas viverão com Jesus Cristo por toda a eternidade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A palavra mundo aqui é cosmos. É a terra, mas todo o resto do universo. Certa ocasião, um professor no Acre se candidatou para ir para Marte, para nunca mais voltar. Mas Jesus é a luz também em Marte, em todo o cosmos, em toda a obra da criação. Quem me segue terá a luz da vida. Se eu viver, deve ser na luz e nunca, jamais nas trevas. Um detalhe: Jesus disse isso num local do templo frequentado pelos judeus muito religiosos. A sua religião não ilumina sua vida. Você precisa somente de Jesus. Os escribas eram uma classe religiosa no tempo de Jesus. Naquela época não tinha tipografia, não tinha xerox, não tinha nada disso. Toda a escrita era feita à mão. Os escribas faziam cópias da Bíblia à mão. Eles então decoravam o texto bíblico, de tanto fazer cópias. Eles decoravam o texto bíblico. Muito religiosos, mas não conheciam Jesus. Um escriba era capaz de abrir um rolo
a Torá, rolo da lei. Certa ocasião eu mostrei aqui uma réplica, né, da Torá, o rolo da lei. Ele tinha condições de abrir o livro e achar o texto, embora não tivesse ainda os capítulos e os versículos, porque ele fazia cópias do livro da lei. No seu coração há lugar somente para uma pessoa. Jesus disse que você não pode servir a dois senhores. O Shalom, filho do pastor Francisco Amaral, que foi meu pastor há mais de 40 anos. O Shalom mora nos Estados Unidos. Ele é representante de uma fábrica de aviões brasileiros, aviões monomotores. Tem um motor só cabe uma pessoa nesse avião. É um avião para trabalhar em fazendas, derramando fertilizantes. Até hoje, não houve um acidente com esse avião brasileiro que o Shalom representa lá nos Estados Unidos. O freguês lá compra, a pessoa compra, o avião vai de avião, é todo desmontado. Lá tem uma empresa que monta o aviãozinho e entrega. O avião dirigido por uma pessoa só. Mas não é uma pessoa qualquer. A pessoa que dirige esse aviãozinho é uma pessoa tremendamente preparada. Muito preparada. Se houver um acidente, além de perder o avião, perde a vida. Jesus deve ser o único dirigente da sua vida. Só Jesus tem condições de lhe dar alegria e garantir vida eterna. Só Ele. Assim como nesse aviãozinho só cabe uma pessoa, no seu coração também só cabe uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Amém, queridos?